Olá, muito boa noite para você. Patos de Minas volta a registrar recordes seguidos na pandemia. O município tem quase 1.800 casos ativos confirmados. O número de internações atinge maior nível. Com leitos esgotados, professora de Patos de Minas aguarda transferência para a UTI. Mais 3 mortes são confirmadas, entre elas a de um rapaz de 23 anos. Macro-região Noroeste é uma das que menos recebeu imunizantes contra o coronavírus. Patos de Minas não vacinou nem primeira lista de prioridade. Sindicatos dos professores discordam do retorno das aulas presenciais e prometem fiscalizar escolas. Secretário de Saúde diz que reabertura das escolas não está condicionada à vacinação dos professores. Tanqueiros protestam e pedem redução do ICMS em Minas Gerais. Servidores fazem manifestação contra a decisão do governo de Minas de entregar a administração do Agarrad para a OS. Com proibição de consultas eletivas em Patos de Minas, profissionais se ajustam, mas nem todos os atendimentos são possíveis à distância. Subida de preços de frutas e verduras não desanima consumidor e comerciantes registram aumento nas vendas. Tem análise da notícia e mais informações agora no NTV News. Nesta quinta-feira, mais de 70 funcionários do Hospital Regional Antônio Dias participaram de um ato em protesto contra a medida tomada pelo governo do estado, que entregará a administração da instituição de saúde para uma organização social. A manifestação aconteceu em frente à entrada que fica na rua Major Gotti. Cartazes com palavras de ordem. Mais de 70 profissionais do Hospital Regional Antônio Dias manifestaram contra a decisão do Estado para que a unidade seja administrada por uma organização social. Aqui nós estamos com a imprensa pedindo para divulgar, pedindo para mostrar a realidade, né? Que não vai ser ruim só para nós trabalhadores. Para a população que já não está tendo o serviço do Hospital Regional, porque ele está sendo desmontado, né, de leve, homeopaticamente. Para quê? Para chegar nesse ponto de falar ele não consegue funcionar sozinho. Então nós vamos pegar 80 milhões, ao invés de remunerar os trabalhadores aqui dentro, que nós estamos sem um reajuste desde 2012, e eu falo de médico até a limpeza, porque nós somos todos uma equipe, todos nós trabalhadores do grupo de risco, estamos todos vacinados. Então, essa vacina nos garantiu estar aqui hoje na rua, providencial, né? Para contar para a população o que o governo de Minas quer fazer com o nosso hospital. 80 milhões de imediato para uma empresa vir administrar. A decisão foi informada pelo secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral. Desta forma, o Estado não voltará atrás. O edital está agora lançado, então nós temos que dar sequência no edital com todos os trâmites. Talvez 4 a 5 meses nós já tenhamos a operação. A fala do secretário gerou polêmica e indignação. A fala dele é totalmente equivocada. Nós consideramos esse governo um equívoco de governo. O secretário de saúde, pior ainda, porque ele tem que entender o seguinte: aquilo que é irreversível é lá na casa dele. Ele está mexendo aqui com o serviço público. Quem define leis, normas, é a sociedade, inclusive junto à Assembleia Legislativa. Segundo a diretora executiva do Sindisaúde de Minas Gerais, Neuza Freitas, membros da Assembleia Administrativa são contra a decisão. E nós já estamos tendo um movimento intenso na Assembleia Legislativa. De ontem para hoje, saíram diversos ofícios de deputados da Assembleia junto conosco. Eles estão também nos ajudando. A partir de agora, segundo Agda Helena, mais manifestações deverão acontecer. Esse é o primeiro ato de rua, de movimento de rua. Mas nós vamos continuar, depende do governo, né? Quem sabe ele pensa. Caminhoneiros que transportam combustível fizeram um protesto nesta quinta-feira de Betim até a cidade administrativa sede do governo de Minas Gerais pela redução do ICMS. O imposto em Minas Gerais é mais alto que os outros estados. Dezenas de tanqueiros participaram do protesto.
A reivindicação é para que o governo de Minas Gerais reduza o ICMS cobrado sobre o óleo diesel, que é de 15% para 12%, percentual praticado por outros estados. Segundo o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas Gerais, Sinditank, a categoria está em estado de greve. De acordo com o governo de Minas, do preço total dos combustíveis, o ICMS corresponde a 31%, para a gasolina 16%, para o etanol 15% e para o diesel. Um posto de combustíveis teve uma das bombas interditadas em Patos de Minas. A suspeita é que o equipamento estaria entregando menos gasolina do que era mostrado no painel do equipamento. A fiscalização foi realizada pelo PROCON de Patos de Minas através de uma operação batizada como Estamos de Olho. A operação recebe o apoio da Polícia Civil, que lavrou um boletim de ocorrência para dar seguimento à investigação iniciada em um posto de combustíveis que fica no final da Avenida JK, em Patos de Minas. Uma das bombas foi lacrada depois de uma denúncia enviada ao órgão. Foi constatado que o equipamento abastecia veículos com quantidade inferior à informada no painel. A variação aceitável para 20 litros de combustível é de 60 ml para menos ou 100 ml para mais, mas a empresa em questão entregava 80 ml a menos ao cliente, ou seja, diferença de 33% do permitido. A bomba não estava com nenhuma faixa zebrada, porém no momento em que a nossa reportagem esteve no local, ela não estava mais sendo usada. A nossa equipe entrou em contato com o proprietário do posto para que ele se explicasse sobre o que estava acontecendo. Segundo a direção do posto, a bomba não estava fraudando combustível e que o equipamento está com um vazamento em um dos bicos. A direção ainda reforçou que a bomba não está interditada com nenhum lacre do Inmetro e que o equipamento irá passar por uma manutenção. No final, o proprietário disse que não tem a intenção de lesar nenhum consumidor e que segue todas as regras do Código de Defesa do Consumidor. A seguir aqui no News, idosa pede comida e ajuda para realizar cirurgia no olho. E com proibição de consultas eletivas em Patos de Minas, profissionais se ajustam, mas nem todos os atendimentos são possíveis à distância. As consultas eletivas foram proibidas por decreto municipal em Patos de Minas enquanto está em vigor um período mais restritivo determinado, né? Os profissionais da área da saúde tentam se ajustar ao atendimento remoto para atender os pacientes. Entretanto, alguns médicos dizem que não é possível. Para não cancelarem totalmente as consultas eletivas, alguns profissionais estão atendendo remotamente, mesmo não tendo a mesma eficácia. Para algumas unidades, manter as consultas, mesmo que de forma online, é importante para garantir a continuidade do tratamento. Os atendimentos remotos, eles são uma estratégia da instituição para contribuir com o município nessa atual crise que nós estamos vivendo de saúde e também é uma estratégia da instituição para manter os atendimentos e manter o desenvolvimento dos usuários, né? Nós estamos através de videochamada, de envio de materiais para casa, de confecção de materiais, os pais buscarem aqui. Na APAI, por exemplo, até o último dia 12 as consultas presenciais estavam acontecendo. Nos casos de urgência e emergência, esse formato foi mantido, mas, nos demais casos, foi novamente necessário retornar ao atendimento remoto, tanto na parte intelectual quanto auditiva, e os profissionais precisam se adequar à necessidade de cada família e cada criança. Se a família ela tem disponibilidade de ter acesso à internet, acesso a videochamadas, nós realizamos. Se não, a gente vai criando estratégias para que o pai consiga acompanhar as atividades e executar com o filho. Na reabilitação auditiva, que é onde acontece a entrega de aparelhos, a adaptação de aparelho auditivo, nós estamos funcionando de forma de plantão. Além da equipe de saúde da APAI, outros profissionais também recorreram ao atendimento remoto para manterem as consultas dos pacientes crônicos, por exemplo, como é o caso do médico Alexandre Brant. A gente está atendendo as solicitações de quem nos liga através do WhatsApp, do telefone, né, ou aqui na recepção da clínica,
porque essas pessoas elas devem ser atendidas de alguma forma, né? A gente atende com pacientes crônicos, os pacientes crônicos eles não podem ficar sem um atendimento, né? Então muitas vezes eles recorrem a gente por telefone e tal, e a gente orienta o atendimento online, que a gente chama de telemedicina. Além disso, essa continuidade garante que o tratamento mantenha o progresso já obtido. A pandemia ela traz consequências para todos nós, mas ela traz consequências no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então é muito importante que as estimulações, as estratégias, as terapias, elas não sejam interrompidas para que a criança não sofra com consequências no desenvolvimento e no decorrer de sua vida. No caso de pacientes crônicos, por exemplo, o risco maior é que, sem a continuidade do tratamento, possa haver uma piora no quadro da pessoa. A gente procura acolher esse tipo de paciente para poder dar um retorno para ele. Um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente renal crônico, eles precisam estar em atendimento de rotina, né, regular, fazer exames regulares e tudo, porque senão eles podem descompensar, eles podem entrar em desequilíbrio do seu tratamento e piorar. No consultório da médica Cristina, a telemedicina não foi adotada de forma integral. Apenas triagens são feitas. Para ela, atendimentos ginecológicos e obstetras precisam ser presenciais. A questão eu acho muito complicado você atender uma paciente sem um exame clínico. Uma paciente que você já conhece, que você já examinou recentemente, você pode até conseguir dar uma orientação sem o contato. Mas a paciente que você não vê há algum tempo e a gestante, que as coisas acontecem muito rápido, eu acho que tem que ser presencial. Até porque no SUS eu atendo pré-natal de alto risco e a gente conversou lá com a Secretaria de Saúde e conseguiu manter o atendimento. Uma moradora da cidade de Vazante está desesperada. Maria Alves precisa passar por uma cirurgia no olho, o que quanto antes, né, para melhorar a visão e ficar livre da dor. Porém, ela não tem dinheiro para realizar o procedimento. Falta até alimento na casa dela. A dona Maria Alves Ferreira, de 67 anos, é moradora da cidade de Vazante. Ela mora próximo ao Parque de Exposições da cidade. Essa semana, a idosa pediu ajuda à nossa reportagem. Maria Alves sofre com ectrópio, que é uma condição patológica da pálpebra onde o olho não se fecha completamente, deixando exposta a parte branca do olho e a conjuntiva palpebral inferior. Como ela não consegue fechar o olho por completo, ela tem dificuldades na lubrificação ocular, sente dores, olho seco e lacrimejamento. Além disso, a idosa disse que teve depressão e paralisia facial. E a minha menina falou assim: mãe, só tá com a boca torta. Eu falei assim: não, tô não. Ela falou assim: tá, mãe. Eu falei assim: não tô não. Aí quando eu fui olhar, eu tava com a boca torta e o olho já tampou tudo de vermelho. Aí eu já não peguei a enxergar mais, aí já as vistas tampou tudo, não enxergava, aí falou que não era pra ele, aí me mandou pra lá, aí ele falou que era uma úlcera que tinha dado no olho. Aí de um olho faz todo, só que o outro não desceu a carne, mas eu não enxergo nada. Por causa dos problemas, a mulher enfrenta um drama diário. Dor no olho, fraqueza, que não alimento direito. Coceira. Mas tem hora que eu tenho vergonha de conversar com a boca, que agora a boca tá até boa, mas de primeiro eu escondi pra não conversar com ninguém. Agora eu já converso, mas eu tenho vergonha de conversar e eu não como perto dos outros. A mulher já procurou alguns médicos, porém foi encaminhada para uma clínica especializada em olhos em Patos de Minas, que disse que ela precisa operar uma úlcera abaixo da pálpebra. A cirurgia custa mais de R$4.000 fora os exames. Dinheiro que ela não tem. E essa não é a única dificuldade. A idosa disse que falta alimento em casa, que toda a aposentadoria é descontada para pagamento de empréstimos. Mal dá para comprar o colírio que ela usa. Não tem condição não tem condição nenhuma de fazer. Nós já tentou, já ligou para tudo que é canto e não conseguiu essa cirurgia, não consegue de graça para lugar nenhum. E nem para a prefeitura também não dá não.
Não tem, ela é com urgência. E essa não consegue de graça, não. A coisa mais triste do mundo. A gente olhava os lados e não vê nada. Não tem uma mistura, não tem um leite que eu como mais, que eu faço mais é com leite, é uma sopa, é batatinha, a carne moída, uns trem assim. Não tem, olhar na carteira, não tem dinheiro, é duro, não é fácil não, moço, é triste. Ainda sem enxergar nada, que pelo menos se enxergasse, daí uma abóbora que não enxerga. A idosa se desmonta em lágrimas no momento da entrevista. Disse que só quer fazer a cirurgia e poder voltar a enxergar. Ela também faz um apelo para que toda a população de Patos de Minas e Vazante a ajude. Gente, eu peço até pelo amor de Deus, crescidamente, quem puder me ajudar, que me ajude com um pouco. Quem puder dar mais, dá. Quem não puder, pode dar um pouco, que eu agradeço a mesma coisa, que Deus agradece muito e o pouco que a gente tem. Com dinheiro, com alimento, com roupa de cama. O que eu ganhar, vai ser, quem me der ajuda vai ser recompensado, não por mim, por Deus. Daqui a pouco aqui no News a gente mostra que taxa de juros rotativa do cartão de crédito sobe de novo. E reajuste de preços de frutas e verduras não desanima consumidores e comerciantes registram aumento nas vendas. Produtores de Patos de Minas registraram um aumento de mais de 100% em alimentos como chuchu e pepino. Isso se deve ao fator climático. Mesmo com a alta desses e de outros produtos, os feirantes comemoram o aumento nas vendas. Distanciamento entre produtores. Alguns utilizando a máscara de forma correta, já outros não. A Avanilda é uma das que segue à risca os cuidados de prevenção à Covid-19. Mesmo em período de pandemia, houve aumento de 80% nas vendas do mercadinho dela. Lá, sabe, a gente tem que pedir para as pessoas não aglomerar, porque está fazendo até fila. Eu tive que arrumar mais uma pessoa para me ajudar. Laranja, limão e abacaxi são as frutas com maior procura. Já a abobrinha e o jiló são alguns dos alimentos que têm saído menos. Lá na minha feirinha está mais procurada as frutas cítricas. O tomate ele deu mais caro um pouco, na faixa de R$80 o tomate de primeira. E a abobrinha abaixou um pouquinho, o quiabo também subiu e as outras coisas estavam no preço normal. Mesmo com alta no preço, como por exemplo, o chuchu antes custava R$30 a caixa. Agora custa R$120. O pepino custava R$30 a caixa, agora R$70. Mas em contrapartida, alguns mantiveram o preço e outros apresentaram queda. A cenoura, por exemplo, antes custava R$40, agora custa R$35 a caixa. A chuva deu uma diminuída boa nos produtos, deu uma estragada. Agora, com o tempo normal, a gente vai voltando a produzir, mas deu uma elevada muito grande nos produtos. Teve um dia de oscilação, né? Um dia deu menos produto, elevou ele lá em cima o preço, mas aí voltou ao normal. Mesmo em um cenário incerto, onde diversos setores que compram nas reais estão fechados em Patos de Minas, a Vanilda e a Valquíria estão otimistas para o futuro. A gente está assustado, né? Porque a crise está aí, né? Pessoal sem trabalhar, restaurante fechado, tudo, feira fechada, todo mundo reclamando que não vende, mas hoje, vou te contar, hoje foi surpreendente, vendeu bem, o mercado foi bom, entendeu? E espero que continue, né? Que a gente volte ao normal, se Deus quiser, isso tudo vai passar logo, né? Ruim para uns, né? Que é triste, né? Muita loja fechando, mas para mim foi muito bom o comércio. Os contribuintes já podem baixar o programa de preenchimento e de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. O prazo de entrega começa em 1º de março e vai até 30 de abril. O programa para computador para preenchimento da declaração do imposto de renda está disponível no site receita.economia.gov.br. São esperadas pelo fisco quase 32.620.000 declarações. 60% devem ter direito à restituição do imposto. 21% não terão imposto a pagar nem a restituir. E 19% terão imposto a pagar.
A principal novidade na declaração deste ano está a obrigatoriedade de declarar o recebimento do auxílio emergencial para quem recebeu mais de 22.847 e a criação dos campos na ficha Bens e Direitos para o contribuinte informar criptomoedas e outros ativos eletrônicos. As empresas, os bancos, as demais instituições financeiras e os planos de saúde são obrigados a fornecer os comprovantes de rendimento até a próxima sexta-feira. Pelo quarto mês seguido, os juros rotativos dos cartões de crédito avançaram. Em janeiro, alcançou 329,3%. O rotativo é quando o cliente não paga o valor integral da fatura. Ainda de acordo com nota monetária de crédito divulgada nesta quinta-feira pelo Banco Central, houve aumento de outras taxas. A taxa para o cheque especial subiu para 119,6%. A taxa do crédito consignado, a modalidade mais barata do mercado, descontada da folha de pagamento do funcionário ou do aposentado, subiu para 18,9% em janeiro. Os juros médios do sistema financeiro alcançaram o maior patamar desde maio de 2020, 28,4% ao ano. Já tem análise da notícia. O governo de Minas apresenta novo protocolo para a retomada das aulas presenciais e Sindicato dos Professores discordam do retorno. O secretário de Saúde diz que a reabertura das escolas não está condicionada à vacinação dos professores. Vamos mostrar também que Macro-região Noroeste é uma das que menos recebeu imunizantes contra o coronavírus. E Patos de Minas não vacinou, nem em primeira lista de prioridade. As aulas presenciais nas escolas de educação básica estão suspensas há 11 meses. O governo de Minas Gerais ensaiou a retomada em setembro, mas uma liminar proibiu as atividades após pedido na Justiça pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Nesta quarta-feira, um novo protocolo foi apresentado. Entretanto, não há data para que o ensino presencial recomece. Mais uma semana com nenhuma macro-região mineira na onda verde do Minas Consciente. A maioria está na fase mais restritiva do plano. 2 regrediram para a vermelha e apenas uma avançou para a amarela. Nas contas do Comitê Extraordinário da Covid-19, o número de casos da doença no estado aumentou 4,5%, enquanto o de mortes cresceu 5,1% nos últimos 7 dias. Enquanto isso, o governo do estado refez os estudos e apresentou um novo protocolo para a retomada das aulas presenciais. O retorno deve ser consciente e seguro, ou seja, nada da gente fazer atitudes intempestivas, atitudes corridas. Vamos procurar seguir os protocolos sanitários da forma correta para que isso tenha controle e, mais do que ter controle, tenha a capacidade de comparar como estava antes, como está depois, para que a gente tenha segurança realmente. O retorno deve ser gradual. A sinalização que nós damos não é simplesmente a partir do dia exato, enche-se a escola e volte todo mundo. Não é isso que nós entendemos. Nós entendemos que é importante que tenha uma gradação, que as escolas escolham quais grupos vão voltando progressivamente. Com isso nós vamos medindo e dando segurança na evolução. Deve ser alternado, ou seja, não tem como nós retornarmos todos os alunos para dentro da sala de aula ao mesmo tempo. Não teria como ter espaço físico. Então nós podemos fazer alternâncias de horário, alternâncias de grupos, de anos escolares. Então, com isso, é uma sinalização também para que os gestores, tanto das secretarias estadual e municipais, quanto também gestores escolares privados, tenham isso como referência. Já é a sinalização que nós temos visto ao longo de todas as discussões. A volta do ensino presencial será gradual e facultativa, ou seja, os pais terão que dar autorização para que o aluno frequente a escola, senão poderá continuar acompanhando à distância. O retorno deve ser híbrido, ele não pode ser encerrado o ensino à distância ou alternativa de ensino à distância. Por quê? Nós estamos numa epidemia, nós não sabemos exatamente o comportamento dessa epidemia, e o retorno híbrido ele permite tanto que um grupo do aluno esteja em sala de aula, quanto o outro esteja ainda fazendo o seu ensino fora da sala de aula, e se houver mudanças significativas, nós temos ainda a capacidade de ter o ensino remoto.
O protocolo vale tanto para as escolas estaduais quanto das redes municipal e particular. E destaca a disponibilização dos equipamentos de proteção e produtos de higiene, horários distintos de entrada e saídas de alunos e distanciamento mínimo de 1,5 metro. As novas regras foram estabelecidas pelo Estado em conjunto com a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, a partir de estudos internacionais. A escola não é só um local de aprendizado formal, de aprendizado pedagógico, é um local de convivência, de formação humana. Então essas crianças menores, elas precisam do contato com seus pais, elas precisam de estímulos de qualidade. Nós temos que proteger a infância do nosso país, porque se nós continuarmos com essas crianças trancadas dentro de casa, podemos estar comprometendo uma geração inteira. Então é muito importante que se faça de forma gradativa e segura, pensando nessas questões das janelas de oportunidade. Quando essas crianças não estão na escola, elas estão em situação de vulnerabilidade, tanto em termos de violência mesmo, crianças na rua, crianças expostas a vários fatores de agressão, tanto física quanto mental, e também a exposição excessiva às tecnologias. Além dos pais, a volta à aula presencial dependerá também do aval da Justiça e das prefeituras e só valerá para os municípios que estiverem nas ondas verde e amarela. E, por enquanto, não há data de quando será retomada. A volta às aulas na rede estadual, ainda restrita ao modelo remoto, será em 8 de março. Vamos à análise da notícia. A jornalista Ludmila Bahia divide comigo, então, a tela para a gente poder falar desse e de outros assuntos. Ludmila, boa noite. Como encarar aí essa decisão de retomada de aulas presenciais sem necessariamente depender de uma imunização dessas pessoas? Oi, Odair, boa noite para você, a todos que nos acompanham. Pois é, num primeiro momento, a secretária de Educação disse até que é preciso fazer um apanhado de todas as escolas que realmente estão preparadas para essa retomada, porque com essa volta presencial das aulas em Minas Gerais não será somente para o ensino médio, terceiro ano, como foi proposto lá em setembro, na primeira tentativa dessa retomada. Agora, com esse novo protocolo, a intenção é de uma retomada gradual, sim, mas para todas as séries. Entretanto, antes de ser autorizada, é preciso aí de uma série de questões, a começar das próprias autorizações judiciais, do município, dos próprios pais, mas também do aval dos diretores das escolas para que sinalizem que essas instituições estão preparadas para receber os alunos, porque é uma questão a ser observada. A gente sabe muito bem que a maioria das salas de aula tem lá 40, 50 estudantes, e como retomar promovendo esse distanciamento necessário, promovendo essas medidas impostas. Esse protocolo detalhado vai ser publicado amanhã pelo Estado para que seja feito aí esse checklist entre os diretores e o Estado para saber exatamente quais podem voltar nesse momento em que será autorizado, porque ainda também não tem data. É uma nova tentativa do governo e há essa indecisão, essa polêmica ainda, discordância, né? Alguns acham que deve voltar, outros não, mas poderá voltar, quando autorizado por todas essas esferas aí, somente aquelas cidades que estiverem nas ondas verde e amarela do Minas Consciente, se bem que a gente sabe, né, Odair, que com esse novo protocolo do plano, não há muita alteração entre essas cores de onda, não. O que a gente percebe que essa última modificação feita pelo Estado, houve uma flexibilização geral, e isso também culmina com essa quantidade de casos. É uma culpa generalizada aí, a gente nem quer apontar quem, mas a gente sabe muito bem que quando há uma maior flexibilização por parte do governo, seja qual for ele, federal, estadual e o municipal, aí é o estadual e o municipal que
interferem diretamente, até por decisão judicial, as pessoas acabam ficando mais tranquilas e aí promovendo as aglomerações que tanto a gente flagrou. Mas fato é que há uma polêmica, há uma queda de braços sobre quando vai recomeçar, como será e se as escolas estão realmente preparadas para. Pois eu me adiantei até falando aí dessa questão da imunização, Ludmila, é que no anúncio desse novo protocolo para a volta das aulas presenciais, o secretário de Estado, ele disse que essa retomada, né, não está aí condicionada à vacinação dos profissionais da área da educação. E a gente tem a fala dele. Vacinar os professores é importante, eles são prioritários, mas eu não vejo um condicionamento entre retorno às aulas e vacinação dos professores, assim como eu não vi nenhum condicionamento da assistência à saúde com vacinação dos profissionais de saúde, né, dentro do transporte. Então, eu acho que é importante a gente ter uma separação. Agora, Ludmila, até porque nós temos aí literalmente vacinas a conta-gotas, né? Se é que, muito embora essa vacinação, trocadilhos à parte, não é gotinha, mas ela tem chegado de tão pouca quantidade, né? E esse processo tem sido tão lento, porque aí esses profissionais, evidentemente, deveriam estar imunizados para que se pense nessa questão. Não é bem o que diz aí o secretário, né? E o secretário faz uma comparação ali que nesse momento não é pertinente, quando ele fala que os profissionais de saúde estão na linha de frente, até alguns sem imunização. Talvez essa não seja mais a realidade em Minas Gerais, já que a gente sabe que essa lista, pelo menos na linha de frente, foi prioridade, é uma ordem do Ministério da Saúde, mas foi num momento em que sequer sabíamos como enfrentar e o que enfrentávamos. Depois de alguns meses, tínhamos algumas vacinas em que o Brasil decidiu a compra por algumas delas, mesmo que laboratórios estivessem ofertando para que o país pudesse comprar. Então, são realidades completamente distintas. E essa questão do tratamento de saúde não é uma escolha do profissional. Se você está doente, você chega à unidade e precisa ser atendido. Agora, a questão do ensino, aí sim é uma condicionante de opção, de escolha, de estruturação, que teve condições o Estado de fazer, de propor, durante esse quase um ano aí sem aulas, né? Então, essa comparação aí não cola muito bem nesse momento. E o grande questionamento de alguns servidores, como policiais e até os próprios servidores da educação, é a prioridade vacinal. É aquilo que a gente já falou. Muitos profissionais sequer estão na linha de frente, não atuam com tanta demanda de pessoas como os próprios policiais, como os próprios professores, e já receberam os imunizantes. Quando a gente vai colocar aí na tela para a gente observar, nessa lista do governo, essa aí é a lista do Ministério da Saúde. A gente tem lá pessoas idosas, deficientes institucionalizados, idosos institucionalizados, indígenas, trabalhadores de saúde, e aí a gente vem graduando outras pessoas acima de 60 anos, depois vem ali pessoas com comorbidades, pessoas com deficiente permanente grave, pessoas em situação de rua, detentos, depois tem os funcionários que trabalham nessas instituições. Aí, só depois é que vem os trabalhadores da educação do ensino básico, ali na sequência tem os profissionais da educação superior. Então, olha só quantos ainda precisam ser imunizados até que essa vacina chegue aos educadores. E aí, claro, se tiver algum professor que está nessa lista de cima, que tem alguma comorbidade, ou que tem mais de 60 anos, que tem alguma deficiência, obviamente que vai receber essa vacinação antes, mas no critério de prioridade, o professor é empurrado lá para baixo. E esse é um dos questionamentos daí. É justamente lidar com essa quantidade de alunos numa sala de aula e não estar imunizado. E os professores, muitos deles inseguros aí diante desse cenário, por mais que haja uma pressão dos pais para essa volta, por mais que haja uma pressão da sociedade, porque há uma perda muito grande para os alunos, um déficit enorme de aprendizagem,
essas perdas aí serão cobradas por muito, muito tempo, a gente sabe muito bem disso, mas há esse outro lado também, essa insegurança nesse momento em que até a gente convive e sente de perto na pele isso. Olha só a explosão de casos nas cidades, nas macro-regiões próximas a Patos de Minas. Pois é, Ludmila, mas se por um lado o governo trata o retorno presencial como prioridade, os professores estão bastante apreensivos, viu? O sindicato da categoria se reuniu hoje cedo para tratar da volta às aulas. Alega que as escolas não têm estrutura para o retorno presencial e cobra prioridade para a vacinação dos professores. Estamos trazendo o lançamento de um comitê de fiscalização e de acompanhamento de fiscalização das escolas estaduais de Minas Gerais, porque nós vamos desnudar a realidade. As escolas não têm condições, não têm escolas prontas para receber profissionais presencialmente, para receber alunos presencialmente. Os professores também são pais, que estão igualmente afetados pela suspensão das atividades escolares, né? Então, a categoria não é um ser desconectado com essa realidade que ela enfrenta. Eu acho que a ponderação deveria nós pararmos de tratar esse tema numa guerra ideológica, porque é o que virou. Não é? Tem uma frente parlamentar aqui na Assembleia pelo retorno às aulas. Quer dizer que eu tenho que criar uma frente pelo não retorno? Não é? Já é uma frente em defesa da educação. Ludmila, não dá para dizer que não é uma reivindicação válida num momento como esse, né? Claro, Daíra, é uma reivindicação e é uma preocupação válida, até porque há essa suspeição que as escolas não estejam preparadas e o governo garante que tem acompanhado, que tem investido na ampliação, na estruturação, na infraestrutura da escola, para ampliação e ventilação dos ambientes escolares, para disponibilização de espaços para que haja higienização das mãos e tudo mais. Foi o que os sindicalistas colocaram ali, né? Os representantes da categoria colocaram. A gente vai fiscalizar, a gente vai ir até esses espaços para ver se isso realmente tem acontecido. Porque a secretária disse hoje, aliás, ontem na coletiva, falando desse protocolo de retomada, que será detalhado amanhã, que será publicado amanhã, que cerca de 760 escolas de um universo de milhares estaria preparada antes desse checklist que a gente vai ver e vai acompanhar dessas escolas que se colocarão realmente prontas para receber esses estudantes, porque a realidade hoje é que uma maioria provavelmente não esteja preparada, mas o governo garante que está acompanhando de perto para que isso aconteça. Por falar em imunização, Ludmila, a macro-região noroeste foi uma das que menos recebeu doses contra a Covid-19 em Minas Gerais e a gente mostra isso agora. Daí a gente tem essa tela aí que a gente mostra essa realidade na região noroeste, né? Não só dela, mas como todas as macros do estado. E quando a gente analisa a disponibilização da quantidade de imunizantes comparado com outras macros, é uma das que menos recebeu. Perde lá, olha, para macro do Jequitinhonha, a macro leste e depois vem a noroeste. E a gente sabe que tem um critério para que essas doses sejam disponibilizadas, né? Há uma justificativa do Estado para essa pouca quantidade de imunizantes para uma determinada macro-região. A Secretaria de Saúde diz o seguinte, que a quantidade de doses para cada município é feita de acordo com os dados que são alimentados pelos próprios gestores, pelos próprios prefeitos, nos sistemas de informações federais. E essas bases são o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o Nacional de Assistência Social e também o Departamento de Saúde Indígena. Ludmila, dentro do grupo prioritário, do primeiro grupo ainda, né? Faltam mais de 1.500 pessoas a serem vacinadas aqui em Patos de Minas, ou seja, falta muito a gente aí para poder se vacinar contra a Covid-19 e é isso que a gente mostra agora.
Em Patos de Minas, ainda devem ser imunizados nos próximos dias cerca de 1.500 profissionais de saúde. O primeiro grupo, que seria todos os profissionais relacionados à saúde, ainda não foram totalmente vacinados, ainda faltam algumas pessoas, mais ou menos uns 1.500 profissionais ainda. Lembrando que a gente tem uma média de 8.500 a 9.000 profissionais, então é um montante muito grande. Quanto aos idosos acima de 90 anos que não foram vacinados, será feito levantamento para que sejam imunizados. Os idosos acima de 90 anos que estavam cadastrados já foram vacinados. Agora as unidades básicas de saúde estão fazendo busca ativa aí para ver se falta algum idoso acima de 90 anos que não conseguiu se cadastrar para ser vacinado. E agora, chegando mais doses, a gente parte para as próximas etapas, que são mais profissionais de saúde e idosos acima de 85 anos. De idosos acima de 90 anos, a gente acredita que já fez quase 100% desses idosos, pelo menos pela busca ativa que está acontecendo. Praticamente todo mundo já vacinou. Agora, acima de 85 anos, são quase 2.000 idosos. É muita gente para ser vacinado ainda nesse primeiro grupo, né, Ludmila? Nessa primeira etapa, nesse primeiro momento aí de imunização. Falta muita gente, né? Pois é, e como recebemos aí poucas doses, talvez até justifique essa demora ainda maior da distribuição do imunizante em Patos de Minas e cidades da região, porque a gente tem, sabe muito bem, Odair, que em outras cidades do estado, outros grupos de idosos, por exemplo, já receberam a vacina contra a Covid-19. A gente espera aí que nesse novo lote que chegou ontem, em Minas Gerais, que seja distribuída o quanto antes para todas as regionais de saúde e também o município consiga dar vazão, porque a gente acompanhou também em Patos de Minas essas doses na geladeira e aí tendo um processo mais devagar para a distribuição dos imunizantes, que isso seja agilizado o quanto antes. Vamos fazer uma parada rápida aqui no News, Ludmila, e na sequência a gente mostra que Patos de Minas volta a registrar recordes seguidos na pandemia. O município tem quase 1.800 casos ativos confirmados. O número de internações atinge maior nível. Com leitos esgotados em Patos de Minas, você vai ver que uma professora aguarda transferência para UTI. E ainda, mais 3 mortes são confirmadas, entre elas a de um rapaz de 23 anos. Estamos de volta com a análise da notícia aqui no NTV News. Ludmila Bahia, a gente continua aqui analisando então todas essas informações de hoje e tem questões que são bem recorrentes, como, por exemplo, o descumprimento do decreto, né? Hoje, mais atividades foram encerradas, foram 4 bares que estavam abertos nos bairros Caramuru, Padre Eustáquio e Santa Terezinha. A fiscalização também hoje autuou 2 autopeças com venda no local e clientes sem máscaras, né? Também foi feito aí pelos fiscais um trabalho de orientação em casas de encontro, como o pessoal está aí acompanhando na tela. Essa atuação desse grupo, dessa força-tarefa com apoio da Polícia Militar, ela tem cada vez, dia a dia, flagrado mais e mais descumprimento dessas medidas, né? A gente sabe muito bem, Odair, o quanto que é necessária a fiscalização e uma fiscalização próxima, uma fiscalização ampla, porque só assim que as pessoas que insistem em não atender um pedido, uma determinação, uma regra, cumprem as medidas. A gente já falou isso tantas vezes, dessa necessidade, e por vezes também fomos respondidos que não havia pessoas suficientes para poder fazer toda essa fiscalização. Mas aí a prova, só com essa fiscalização próxima, e olha que a gente sabe que não consegue flagrar todas as infrações. São muitas, mas só dessa forma, para a pessoa sentir no bolso também, porque primeiro ali ela recebe notificação, depois o estabelecimento é lacrado e ela paga multa, mesmo que em Patos de Minas seja uma multa leve, mas vai doer no bolso. É um momento que a gente sabe que o comerciante, uma parcela é duramente atingida, uma parcela está pagando por todos, mas, segundo o decreto, é dessa forma que deve ser feita, assim que devemos agir, então que cumpramos, que sigamos aí as orientações como medida na tentativa de controlar essa disseminação.
com uma agravante aí de ter encontrado pessoas sem máscara dentro de um desses estabelecimentos aí, num momento tão crítico, tão terrível como esse, onde as pessoas estão morrendo aos montes. É o que a gente mostra agora na tela. O número de casos hoje, né, Ludmila? Tivemos mais óbitos, mais 3 óbitos registrados e mais um número elevado de casos confirmados da doença aqui em Patos de Minas. Infelizmente, daí tem sido um cenário repetido nos últimos dias e, de novo, a gente depara com um boletim que bate recordes aí. Olha a quantidade de casos ativos da Covid-19. Essa questão de casos ativos aumenta a questão da taxa de transmissão do vírus no município. Esse dado é muito preocupante, porque se você tem menos pessoas com a doença, menor é a taxa de transmissão. Quanto maior esse número de pessoas com a doença, maior a probabilidade de mais pessoas transmitirem para outras tantas. Então, a gente tem aí mais casos ativos, a gente tem mais casos confirmados no município, como você disse, infelizmente, mais vidas perdidas, e entre essas vidas perdidas, Odair, um rapaz de apenas 23 anos morreu em decorrência da Covid-19 em Patos de Minas. E esse cenário aí fica ainda pior quando a gente observa que há mais pessoas também necessitando da internação em Patos de Minas. A gente faz também o comparativo entre ontem e hoje da taxa de ocupação, que já está aí na tela, também para a gente ver essa questão da estrutura hospitalar, que a gente não se cansa de dizer aqui, é uma preocupação constante para todos, né? Olha só, a gente teve um aumento basicamente em todos os percentuais. Não dá para entender uma capacidade de leito clínico, público e privado, ultrapassando aí a marca de 250%. A gente sabe, Odair, que tem hospitais privados em Patos de Minas criando alternativas de mini leitos de UTI, né, que seria ali uma medida antes de chegar à UTI, e o caso mais agravado não pode ficar só em leito clínico, seria um paliativo até surgir uma vaga ou até que se possa criar ou estabelecer um novo leito. Então, as pessoas têm sido atendidas de uma maneira improvisada, como dá, porque não dá para negligenciar, é preciso receber, é preciso atender. A gente tem aí 260% de ocupação, leito de UTI, mais de 160%. O percentual nos hospitais públicos também aí chegando à casa dos 90%. Olha só como é que chega, como é que está a situação em Patos de Minas, como é que é possível ficar tranquilo nesse momento, como é possível ainda pessoas não seguirem as regras, não usarem máscara, não fazerem a sua parte. Aí fica difícil, fica muito complicado tratar todos esses doentes, até no momento em que não é descartada que a variante da Covid-19 também esteja circulando pela região, porque casos foram confirmados em Uberlândia, e foi a fala do secretário do Estado na coletiva ontem, quando ele falava do protocolo para a educação, que não é descartado que essa variante esteja circulando sim por Minas Gerais, mas que independente disso, porque a gente sabe também que há dificuldade do Estado em atestar essa questão de oferecer testes para que a gente confirme essa suspeição, mas que independente, uma coisa é certa, independente de qual vírus esteja no topo contaminando mais as pessoas naquela cidade, é preciso tomar cuidado e mais cuidado. Ludmila, hoje nós tivemos aí o registro do falecimento de uma professora, né, que contraiu a Covid-19 e infelizmente faleceu. Nós temos até uma tela aí que mostra essa homenagem que foi feita para ela nas redes sociais, a professora Marisa Vaz Caixeta, né, que atuava na verdade, na escola. Ela não faleceu. A questão da professora é que ela precisa de uma UTI urgente para tratamento da Covid-19. E ainda não encontrou-se uma vaga de UTI para a professora. E aí houve uma corrente para
poder fazer esse alerta, buscou-se uma resposta, o nosso jornalismo foi atrás da prefeitura para saber, e aí, a professora vai receber um tratamento de leito de UTI? Aí o caso dela está na regulação que vai tentar encontrar uma vaga para ela em alguma unidade. Ela está em um hospital particular de Patos de Minas, o quadro dela é grave, ela tem tido uma piora. O Rafael Ribeiro até conversou com o marido da professora, que vem acompanhando muito angustiado toda essa situação, e o dilema é esse, de uma vaga que seja disponibilizada, porque no hospital particular que ela está, não tem como atender, está lotado, não tem como. O caso foi passado para a regulação do município, que tenta aí buscar, assim que a gente, se a gente conseguir, a gente mostra aí o marido dela contando essa situação. A gente tem essa fala, Ludmila, mas antes, só a minha errata aqui de falecimento, foi um idoso de Presidente Olegário que faleceu, ele tinha sido transferido para Pará de Minas. Na verdade, a professora, minhas desculpas aos familiares, ela está procurando uma UTI. E a gente tem aí a fala do marido dela sobre esse assunto que você citou, a gente vai colocar, ele conversou com o repórter Rafael Ribeiro. Sérgio, me conta como que foi. A sua esposa, ela foi internada no dia 17 e até hoje? Como foi que ela teve os primeiros sintomas? Pois é, ela foi internada. Pois é, ela estava com sintoma, nós veio aqui, eu e ela. Ela tem um plano de saúde, a gente veio aqui, fez uma consulta, aí eles atenderam atendeu ela primeiro, né? Aí pediu uma tomografia dela. Aí eu também fiz uma tomografia, porque eu sabia que eu estava com Covid já. Aí eu fiz a tomografia, essa também, com certeza através de mim. A tomografia dela deu 40% de comprometimento do pulmão. Aí o médico mandou ela para casa. Certo. Deu os medicamentos, foi muito cheio, realmente, estava muito cheio, não tinha leite para internar. Pegou e mandou ela para casa. Ela ficou na espera lá de fora, na recepção, né, na triagem, onde onde atende o primeiro na observação. Ela ficou na observação, ficou um dia na observação e uma noite. Aí eles conseguiram o quarto para ela, que estava muito ruim, sabe? Eles conseguiram o quarto para ela veio para o quarto, aí eles pegaram e arrumaram o oxigênio nela, que já estavam usando lá. Só porque trouxe para o quarto aqui e ligaram o oxigênio melhor. Aí desde isso foi dando medicamento para ela, foi medicando, sabe? Mas assim, ela foi só piorando. Ela não conseguiu o leito da UTI, né? Mas é tão um leito aqui do oxigênio, sabe? É difícil, né? Porque a gente jamais sabia, né? Que podia chegar nesse ponto. E essa busca, ela é desesperada, né, Ludmila, para poder atender essa professora que depende dessa UTI para sobreviver no momento em que ela mais precisa. Este esgotamento pega essa família de surpresa aí, né? Essa questão de busca por leitos em outras cidades aconteceu com outros pacientes também da rede particular que tiveram que ser transferidos aí para Uberaba, São Paulo, Belo Horizonte, buscaram auxílio. Então, não é o primeiro caso de pessoas que saem de Patos de Minas em busca de tratamento. E aí tem esse caso desesperador, né? O caso agravou, olha a angústia da família toda acompanhando isso aí e contando os minutos para que a regulação estabeleça para onde se ela vai ser transferida, se encontra uma vaga em Patos de Minas, se vai precisar ir para outra cidade, conforme até você disse aí, um idoso de Presidente Olegário foi transferido para Pará de Minas, mas infelizmente veio a óbito, e a gente não sabe se essa questão tempo pode ter sido um fator que influenciou nesse agravamento. Então é angustiante para a família, é angustiante também para todo mundo acompanhar tudo isso, mas a gente espera que esse leito saia o quanto antes e que a Marisa se restabeleça o mais rápido possível e volte aqui na tela do NTV News junto com a família para falar que deu tudo certo, que está tudo bem. A gente está aqui torcendo muito, mas muito para que isso aconteça. A gente deseja aí restabelecimento da saúde da Marisa, da professora, né?
num momento como esse, a gente espera realmente que ela consiga esse atendimento, esse tratamento o mais rápido possível, que possa se restabelecer. O secretário de Saúde diz que pode acontecer esse esgotamento, Ludmila, mas que aí entra a equipe de regulação para encontrar um leito disponível no estado. Nós primeiro tentamos ampliar leitos na região, é isso que se faz. Se for necessário, em algum momento de desequilíbrio, a transferência ela é um regime natural dentro do SUS. Que é aquela questão que justamente a família espera, né? É que essa regulação ocorra e que essa vaga seja aberta, que seja encontrada para a paciente, né? A única coisa que a gente espera é que não demore, que seja rápido, que seja ágil, porque a gente acaba de escutar uma frase aí de um familiar com o nó na garganta, e a gente aqui da mesma forma, embargado, com a voz embargada, porque o que a gente espera é que a saúde tenha estrutura suficiente para que não passemos esse desespero todo, para que acolha tantos doentes, a família, que possa ter uma estrutura para enfrentar uma doença que abala, a gente sabe, a saúde como um todo, a física e a mental também. Muito bem. Ludmila, com essa a gente encerra então a nossa análise de hoje, mas amanhã tem mais. Amanhã a gente volta daí com mais informações. De novo, cuidem-se, saúde para todos. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Obrigado, Ludmila. Obrigado a você de casa. Outras notícias você acompanha no portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã às 19 horas. Até lá.